Vamos agora aqui para a sexta, e olha só, antes do nosso, né, do nosso intervalo que a gente tem aqui. O sexto anjo, ele tocou a trombeta e ouviu a voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Lembra que esse altar de ouro é o altar de incenso, tá certo? Aquele que está diante ali do lugar santíssimo. E dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Lembra que lá no capítulo 7 a gente viu que haviam 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os ventos para que eles não soprassem? Aqui a gente vê de novo uma menção a esses 4 anjos. Só que aqui ele não está se referindo aos 4 cantos da terra, tá certo? Mas ele está se referindo ao quê? Ao grande rio Eufrates. E quando a gente olha no contexto bíblico, o grande rio Eufrates, ele era um delimitador. Ele marcava exatamente, né, o limite das outras nações que eram inimigas do povo de Deus. Então, por exemplo, você vai ter Babilônia e Assíria, elas surgiam ali, né, do curso do rio Eufrates. Então, esse rio Eufrates, ele demarcava ali, né, era como se fosse um limite que restringia essas nações estrangeiras que eram inimigas do povo de Deus. O que está dizendo aqui para a gente na sexta trombeta é o quê? Que esses anjos que antes estavam controlando esses ventos para que eles não soprassem, tá certo? Esses ventos para que eles não causassem dano nenhum à terra, agora é dito o que para eles? Que eles soltem esses ventos. E ali diz no verso 15, foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem o quê? A terça parte dos homens. Tá certo? Então, quando esses anjos que estavam restringindo os poderes demoníacos, eles deixam de segurá-los, o que acontece? Esses anjos, esses poderes demoníacos, né, esses agentes satânicos, eles são liberados para destruir a terça parte dos homens. De novo, né? A terça parte representa aquela parte que compete ao controle, ao domínio de Satanás. Tá bom? E aí, no verso 16, a gente vê o seguinte: e o número dos exércitos da cavalaria, desses agentes demoníacos que a gente viu já na trombeta anterior, era qual? De 20.000 vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. E aqui esse 20.000 vezes 10 milhares representa 200 milhões, tá certo? E aí quando a gente vê esse texto aqui do verso 16, a gente faz uma comparação com Apocalipse capítulo 7. Porque lembra lá, João, ele ouviu o número daqueles que foram selados, e ouviu o número daqueles que foram selados, 144 mil. Aí ele começa, né? Da tribo de Ruben, 1.000. Então, aqui existe um paralelo que é feito em que, enquanto no capítulo 7, Deus está preparando o seu povo, está selando o seu povo para a última grande crise, né? A gente viu que os 144 mil representam o povo de Deus no tempo de fim. Né? É a igreja militante, é a igreja que vai enfrentar a grande e última crise. Enquanto os 144 mil representam o povo de Deus, aqui os agentes de Satanás, eles representam quanto? 200 milhões. É quase uma afronta isso, né? O povo de Deus tem 144 mil. Aqui, o número, né, dos agentes satânicos envolvidos também, preparados para essa última batalha, são o quê? 200 milhões. Então, aqui a gente percebe que, de um lado, Deus está preparando o seu povo, e do outro lado também, Satanás está preparando os seus agentes para esse grande e último conflito, que a gente vai ver mais adiante lá, quando a gente falar da batalha do Armagedon. Tá certo? Então, aqui, novamente, ele vai fazer uma descrição desses agentes, tá certo? Demoníacos, onde ele vai falar que, assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Lembra que fogo, fumaça e enxofre sempre é um juízo de Deus, tá certo? Quando a gente vai ver na destruição de Sodoma e Gomorra, o que caiu do céu sobre Sodoma e Gomorra lá em Gênesis capítulo 19? Fogo e enxofre, tá certo? Então, fogo e enxofre sempre está associado ao juízo de Deus. E aqui diz, no capítulo 9, no verso 18, por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi o quê?
foi morta a terça parte dos homens. Pois, de novo, né? Ele vai mencionar aqui, ó, a força dos cavalos estava onde? Na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça e com ela causavam dano. Aí quando ele fala aqui que a cauda se parecia com serpente, quando a gente fala de serpente, o que a gente lembra? Gênesis 3, tá certo? Quando a serpente vai lá e engana Eva. Então a gente percebe que a serpente enganou Eva. E a gente viu que a cauda aqui na trombeta anterior era o quê? Falsos ensinamentos. Portanto, esses agentes satânicos aqui da sexta trombeta, eles não estão armados de uma maneira literal, com força na sua boca e na sua cauda. Não. Eles vão para a última batalha utilizando o quê? Argumentos, filosofias, falsos ensinamentos, porque dessa maneira eles conseguem induzir as pessoas a fazerem aquilo que eles querem. Ou seja, a guerra, ela é espiritual, tá certo? Ela é ideológica e espiritual. É uma batalha pela mente. Deus está querendo selar o seu povo com o Espírito Santo, mediante a sua palavra, mediante o sacrifício de Cristo. E enquanto isso, Satanás está buscando arregimentar, né, os seus agentes para a sua batalha através de filosofias, ensinamentos satânicos, diabólicos, que procuram afastar as pessoas de Deus. E a gente vê isso acontecendo no mundo como em nenhum outro tempo, tá certo? As ideologias, seja elas quais forem, políticas, sexuais, elas têm dominado tudo. E isso tem feito a cabeça das pessoas. Isso tem transformado a maneira das pessoas pensar, não por um lado bom, mas em oposição àquilo que está na palavra de Deus. Então, quando a gente vê que, né, o poder desses agentes aqui está na cauda, né, e elas pareciam com serpentes, é justamente o quê? O engano satânico nos últimos dias. Satanás, ele vai usar todos os meios possíveis para enganar as pessoas, para colocar ideias que são contrárias à palavra de Deus. E aí no verso 20 diz algo interessante para a gente, porque fala assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, o que aconteceu com eles? Eles não se arrependeram. Ou seja, essa sexta trombeta, ela cai sobre a terça parte dos homens. E a gente vai ver que foi a terça parte dos homens que foi destruída, tá certo? Morta. Mas aqueles que sobraram, o que aconteceu com eles? Eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem andar. E aí tem um ponto interessante. Esse não se arrepender aqui e a menção desses ídolos de ouro, prata, cobre, pedra, pau, faz uma menção lá a Daniel capítulo 5. Lembra quando a gente fez o estudo de Daniel capítulo 5, que fala a respeito da queda de Babilônia? O que aconteceu ali? O rei Belsazar, tá certo? Estava dando um banquete. E ali ele utilizou os utensílios do templo para dar esse banquete. E era, na verdade, uma orgia sexual, tá certo? E diante disso, o que ele fez? Ele trouxe todos os seus ídolos de prata, cobre, de ouro, prata, cobre, pedra e pau, e colocou ali, tá certo? E ali eles adoraram esses ídolos utilizando os utensílios do templo, ou seja, profanando, né, e tripudiando sobre o nome de Deus. E quando Daniel é chamado à presença dele, qual que é a repreensão que Daniel vai fazer para Belsazar? Você conhecia toda a história do seu avô Nabucodonosor. E mesmo assim você o quê? Não se arrependeu. Tá certo? Então esse verso 20 aqui do capítulo 9, ele faz uma menção direta a Daniel capítulo 5, sobre a queda de Babilônia. Ou seja, mesmo diante das aflições que eles estão recebendo aqui desses agentes satânicos, o que eles fazem? Eles não se arrependem. Eles não se voltam para Deus. E esse é um ponto importante, né? Quando Deus permite que uma provação, uma dificuldade ou até mesmo um juízo venha sobre alguém, Deus, ele não quer, vamos dizer assim, castigar aquela pessoa. Porque aquela pessoa ela está recebendo o quê? O resultado daquilo que ela plantou, tá certo? Mas essa é uma oportunidade para que a pessoa se arrependa e se volte para Deus. Só que conforme a gente vai mais endurecendo o nosso coração e não vai aceitando esse chamado de Deus, mais difícil fica de escutar a sua voz.
Então, quando a gente vê essas 6 trombetas até aqui, né, trombeta atrás de trombeta foi caindo sobre aqueles que perseguiram, ou que oprimiram, ou que se oporam ao povo de Deus. Mas mesmo assim, quando a gente chega na 6ª trombeta, o que acontece? Eles não se arrependem. Eles não se arrependem das suas obras más, né, das obras das suas mãos. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. E aqui no verso 21 tem um ponto interessante, porque quando diz que eles não se arrependeram dos seus assassinos, feitiçarias, prostituição e nem dos seus furtos, quando a gente for ver a Nova Jerusalém lá um pouquinho mais para frente, vai dizer que nessa cidade não entra justamente pessoas que cometeram, né, algum desses atos aqui no verso 21. Tá certo? Então essas pessoas, elas não se arrependem, elas continuam nas suas práticas pecaminosas e por isso elas vão ficar de fora da Nova Jerusalém. O juízo de Deus vai vir sobre estas pessoas. Tá certo? Tudo bem até aqui, meus amigos? Alguma dúvida a respeito da 5ª e 6ª trombeta? Por favor, fiquem à vontade aí para fazer seus comentários. Amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.